Vamos lá, falando da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Inclusive já tem um tema, Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. O tema e o lema foram escolhidos entre representantes da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e representantes de outras igrejas do CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. E quem vai falar com a gente sobre o tema da campanha é o padre Patrick Samuel Batista, secretário executivo para campanhas da CNBB. Padre, boa tarde, seja bem-vindo à Central da Esperança. A escolha do tema e do lema, eles conversam muito com esse período, esse contexto de pandemia. A gente conheceu várias ações de empatia, mas também ainda vê individualidades. Como que foi essa escolha, chegar nessa conclusão desse tema para, então, a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021? Então, boa tarde, Luara, boa tarde, Eduardo, aos telespectadores da TV Aparecida. Uma alegria imensa estar aqui de novo com vocês na Central da Esperança e já parabenizo por esse serviço tão bem prestado à Igreja no Brasil. Então, em 2021, nós teremos a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica. Como foi bem lembrado, o tema é Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor, e o lema que nos inspira é retirado da carta de Paulo aos Efésios. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. E por ser uma campanha da Fraternidade Ecumênica, isso acontece a cada 5 anos, quem está à frente dos trabalhos é o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Fazem parte do CONIC a Igreja Católica, nós da Igreja Católica, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, a Igreja Presbiteriana Unida e a Aliança de Batistas. E o cartaz, como nós vemos aí projetado, ele representa um pouco desse nosso desejo. Nesse mundo em que temos cada vez mais muros grandes, somos chamados a fazer pontes. Por isso, a campanha da Fraternidade apresenta aí no cartaz a grande motivação, Cristo. A centralidade está na palavra de Deus, Ele que é a nossa paz, e se o amor de Cristo nos une, como a igreja bem nos ensina, o diálogo, mais do que comparar coisas, o diálogo é uma troca de presentes. Quem dizia isso era São João Paulo II, naquela carta encíclica Util Nunciente, que celebramos 25 anos dela esse ano. Então, o grande desejo é convocar as comunidades de fé, convidar cada homem e mulher de boa vontade, para que a gente possa pensar, refletir e avaliar os caminhos de superação dos diversos cenários onde o diálogo já não é mais prioridade, superando assim todas as polarizações e também os entraves, aquilo que nos impede de reconhecer o outro como interlocutor e, mais do que isso, o outro como irmão, a quem eu sou chamada a dialogar e colocar o meu coração em escuta. E é realizar o desejo de Cristo, para que todos sejam um e o mundo creia. Padre, boa tarde para o senhor, é sempre uma alegria tê-lo aqui na Central da Esperança, na TV Aparecida. É um momento propício para isso, né? A gente está vendo o Brasil, o momento que está vivendo, não só em relação à pandemia, mas momento político, momento econômico. É hora da unidade, é hora da comunhão. E como é que as igrejas cristãs, nessa campanha da fraternidade, pretendem trabalhar esse tema diretamente com as comunidades, que a gente sabe, né? Tem o texto base e depois ele é trabalhado com as paróquias e as comunidades. Explica para a gente como é que acontece tudo isso. Então, agora nós tivemos na semana passada a apresentação do cartaz. Os próximos passos são os seguintes. Na próxima semana nós já teremos aí o conhecimento do hino da campanha da fraternidade, aquela canção que vai nos motivar, embalar. As comunidades já esperam ansiosamente esse hino para poder ensaiar, conhecer. E depois o texto base, a previsão que seja apresentado a todos no final de julho. A partir do texto base, várias peças são construídas, como por exemplo a Via Sacra, a campanha da fraternidade em família, são subsídios que vão ajudar na reflexão. E a grande motivação para todos nós, né, que temos pensado e sonhado essa campanha da fraternidade, é ajudar as pessoas a pensarem, à luz da palavra de Deus, o seguinte: o que aconteceu conosco que a gente já não dialoga mais? Como anda o diálogo em casa, na família? Como anda o diálogo na sociedade, na minha comunidade? O diálogo no interno de cada uma das igrejas que fazem parte do CONIC. Então, é ajudar a pensar, e o tema e o lema da campanha nos ajudam muito nesse sentido. Então, se a fraternidade é um compromisso de amor, quem ama dialoga, quem ama escuta o outro, e por mais que tenhamos diferenças em diversas questões, aquilo que nos une é sempre mais do que aquilo que nos divide. Sempre lembrando que a grande inspiração
vem do próprio Cristo, que se dá a conhecer a todos nós. E temos diversos diálogos do Senhor no Evangelho. Ele com a samaritana, com cada um dos seus discípulos. E hoje esse mesmo Deus está à disposição de cada um de nós, para dialogar conosco, para nos escutar. E nós também somos chamados a ser reflexos desse Deus que dialoga, que tem iniciativa, que vem ao encontro de cada pessoa. Padre, dentro desse tema e desse lema, tem também um convite, para uma conversão de todos os corações. Como vivenciar essa conversão, respeitando, as religiões, mas também vivenciar essa unidade que vocês convocam com a campanha da Fraternidade Ecumênica? A unidade, mais do que meta, é o próprio caminho e o modo de caminhar. Quem lembra isso é justamente São João Paulo II, nessa carta encíclica que celebramos 25 anos esse ano, a Ut Unum Sint. Agora, para que nós possamos, então, estabelecer, de fato, diálogos de comunhão, é preciso uma conversão do coração. Por isso, a campanha da fraternidade tem o seu momento forte no período quaresmal. É preciso, então, que o coração se converta, e a conversão do coração é dedicá-lo também ao próximo. E o cartaz deseja expressar também justamente isso. O grande convite é para que nós possamos participar dessa ciranda da fraternidade. Uma ciranda aberta. Se nós percebemos aí a criança que dá a mão à religiosa, ela tem a mão estendida também à espera de você, para que você também possa entrar nessa grande roda da fraternidade, onde não há nem início e nem término, onde nós somos chamados a viver como irmãos. E diversos personagens ali apresentados representam os diversos ambientes de trabalho, por exemplo, onde nós somos chamados a viver também, dar ali o nosso testemunho cristão. E se a gente reparar bem, à esquerda do cartaz há uma discreta cruz nesse ícone, que representa justamente o sinal de Cristo ressuscitado. E quando nós abraçamos essa proposta que o Senhor nos apresenta, nós assim damos visibilidade a essa fraternidade, a esta comunhão. Cristo é a nossa paz. Padre, mais uma campanha da Fraternidade Ecumênica. Agora eu gostaria de perguntar ao senhor como trabalhar essa unidade, essa comunhão entre as igrejas que agora participam dessa campanha. Em junho de 2018, o Papa Francisco ele fez um pronunciamento muito interessante nesse sentido. Ele dizia que para vivermos de fato o ecumenismo entre as religiões cristãs, nós precisamos de focar em 3 ecumenismos. O ecumenismo de sangue, isso significa o quê? Há diversos cristãos em diversas igrejas que morrem ainda hoje em nome do Evangelho, em nome da Palavra de Deus. Mas há o ecumenismo também do pobre. Isso significa o quê? Que um empenho maravilhoso que nós devemos dedicar-nos é unir forças para trabalhar em vista da superação de toda a vulnerabilidade social, isso para falar do cuidado para com os pobres. E o terceiro ecumenismo que o Papa Francisco diz é o ecumenismo da missão. Então, caminhar juntos para anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho com o próprio testemunho de vida. E o caminho para que a gente possa viver concretamente essa unidade se dá pela oração, pela disponibilidade ao diálogo, e para que essa disponibilidade ao diálogo seja realidade, nós precisamos então permitir que o Senhor converta o nosso coração. Aquilo que São João Paulo II dizia, o ecumenismo não é simplesmente comparar as coisas, mas é uma troca de presentes. E quais os presentes que nós, enquanto Igreja Católica, temos para oferecer para os nossos irmãos de outras igrejas, e quais os presentes que nós devemos também receber a contribuição das igrejas. Então é uma grande fraternidade, é um grande esforço, um grande desejo que exige conversão, mas também, acima de tudo, escuta da palavra da igreja, aquilo que o Concílio Vaticano II já vem insistindo conosco, todos os papas vêm insistindo para que a gente possa dar esse passo. E é um grande testemunho que podemos dar a esse mundo onde crescem as divisões, onde os muros são cada vez maiores. Ser cristão, viver o ecumenismo, é ser homem e mulher de boa vontade e construtor de pontes. Padre Patrick, a gente quer agradecer a sua entrevista, trazendo o tema, o lema da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Luara, boa tarde, Eduardo, a todos os telespectadores. Que Deus os abençoe e os faça muito felizes. Uma boa tarde.